Nota da metodologia de trabalho desta audição. Serão dados 10 minutos aos senhores peticionários para exporem as suas pretensões, a fazerem a vossa exposição, e depois será dado tempo a cada um dos grupos parlamentares presentes para também poderem intervir. No final, os peticionários terão de novo 10 minutos para apresentar aquilo que tiverem por conveniente em jeito de conclusão. Portanto, vamos começar e dou a palavra ao Sr. João Fael. Agora, só preciso é que me digam se vão os dois intervir, porque nesse caso terão que dividir o tempo. Os 10 minutos terão que ser divididos entre os dois. Sr. João, como é que pretendem fazer? Podemos dividir 5 minutos agora, então são 10 agora, não é? Sim, e 10 no final. Então de 5 minutos agora e 5 minutos também no final, para os dois. Muito bom, muito bem. Sr. Adão, ouviu? Ok. Sim, ouvi. Ok, Concordo. muito bem. Então vamos começar. Sr. João Fael tem então a palavra, faça favor. Então vou começar por... Estão a ouvir bem? Sim, faz favor de continuar. Então vou começar por cumprimentar a senhora deputada Márcia Passos, relatora da petição, da primeira petição. Cumprimentar o resto dos grupos parlamentares que eu não vejo e o resto do staff das assessoras parlamentares. Começaria então por dizer que esta é a segunda iniciativa que eu, como autor e primeiro peticionante, tenho feito e coloquei já no Parlamento. A primeira foi na anterior legislatura, não teve um desfecho positivo, mas a gente não desiste, não é? E então concordou-se em chegarmos a esta situação de meter a nova petição, que em relação à outra teve quase mais de 2.000 participações de assinaturas de colegas e até de algumas pessoas que nem são colegas. E portanto era no sentido de se repor uma situação que nos foi retirada em 2008 e que ficamos sem a categoria profissional que tínhamos, que eram os antigos auxiliares de ação médica, e fomos todos incluídos num chamado envelope assistentes operacionais, sem uma regulamentação, sem uma carreira definida e específica, e portanto hoje um assistente operacional, eu nem consigo encontrar em lado nenhum onde é que existe essa categoria profissional, visto que ela está dispersa por todos os setores dos ministérios e das autarquias, e portanto somos todos assistentes operacionais, só que nós trabalhamos em saúde. Só no Serviço Nacional de Saúde somos mais de 27.000 profissionais, 20% da força produtiva do SNS e o terceiro grupo profissional. E, portanto, urgia que essa situação que aconteceu em 2008 fosse reposta. Entretanto, com a primeira petição, houve contactos com o Governo, ainda até em 2015 houve um contacto até com o atual Primeiro-Ministro, que compreendeu a nossa situação, que por acaso foi também num governo que ele pertencia que foi retirada a essa nossa categoria, e, entretanto, essa pretensão em 2015 era para ser concluída na legislatura anterior, e não foi. Portanto, neste sentido, não sei como é que está o meu tempo. Tem ainda 2 minutos. Pronto. Só para esclarecer, então, na altura, em 2015, o atual Primeiro-Ministro, ainda portanto foi na campanha eleitoral, a pergunta que eu tinha feito, que era a reposição e a regulamentar a nossa categoria, neste caso era técnico auxiliar de saúde, e relativamente aos ex-auxiliares de ação médica. Então, resposta. Assim consideramos necessária a regulamentação. Resposta do Sr. António Costa, Primeiro-Ministro. Na altura era candidato. Depois foi Primeiro-Ministro e continua Primeiro-Ministro. Assim consideramos necessária a regulamentação no sentido de valorizar os contextos de formação
e de progressão das categorias em causa, a diferenciação em contexto do SNS deverá ser garantida de modo a permitir a requalificação técnica que permita potenciar o contributo específico destes profissionais no contexto das equipas e das instituições de saúde. Deverá igualmente ser promovida a diferenciação por áreas e funções no sentido de melhorar a eficiência global do sistema, bem como a melhoria das respectivas condições de operacionalidade. Nesse sentido, defendemos a abertura aberta de um processo de diálogo a fim de iniciar a revisão desse processo. Cordiais saudações, um abraço, António Costa. E foi isso que foi feito no sentido na primeira petição. Depois foi elaborados 2 projetos de lei, um pelo Bloco de Esquerda e outro pelo PAN. Eu fui ser ouvido à Comissão de Saúde na altura que a petição foi aceita, foi na Comissão de Saúde. Eu fui ser ouvido pelo relator que era o deputado do Partido Socialista, Luís Soares. Entretanto, o processo desenvolveu-se, chegou a projetos de lei. Nessa audição, todos os partidos, Agradeço que termine, Sr. João, por favor. Pronto, todos os grupos parlamentares estavam de acordo que esta situação fosse resolvida, incluindo o PS, e o dia da votação, foi no dia 31 de 1 de 2019, votaram contra. Muito obrigada, muito obrigada. E, portanto, muito obrigada, Sr. João. Vou então dar a palavra ao Sr. Adão Rocha. Ora, muito boa tarde. Espero que me estejam a ouvir. Sim. Muito bem. Em primeiro tudo, quero cumprimentar o staff aí presente, os seus deputados e a Presidente desta audição. Não vou bater nos pontos que o meu colega de profissão, João Rafael, falou. Vou sim, de certa forma, falar um pouco, não sei se tem um pouco conhecimento do trabalho que exerce um profissional de saúde, neste caso um técnico nacional de saúde, dentro de um hospital e até nos lares. Mas só para ter uma ideia, o técnico nacional de saúde é aquele profissional que está mais tempo com os nossos doentes, nossos pais, nossos familiares, todas as pessoas que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. Desde promover a higienização dos doentes, dos banhos, que normalmente somos nós que fazemos em grande parte desse trabalho, nas questões da alimentação, nós temos de ter esse trabalho de alimentar, até a dar a medicação, somos nós, também temos de ter essa competência, apesar de não ser, mas aproveita essa altura para dar a medicação que em certos casos é muito mais fácil. Em todos os outros processos de ajuda aos enfermeiros, em todas as questões que diz diretamente com o doente, somos nós os profissionais de saúde, neste caso, dentro desse pressuposto, como é que nos podem equiparar assistentes operacionais? Sem nenhum desmérito para um varredor de rua, mas a verdade é esta, é que nos sentimos exatamente iguais a um profissional que está a varrer uma rua, que não tem as suas competências, tem as suas especificidades, não é? Mas nós não somos um varredor de rua, nós lidamos com pessoas, lidamos com na sua parte mais frágil, que é estar hospitalizado. Nós lidamos com os familiares que estão às vezes agoniados porque não sabem o que é que se está a passar com o seu familiar, e nós somos às vezes a primeira cara, a primeira imagem com o familiar, e neste caso os doentes também têm, em que a nossa palavra é às vezes a única informação que têm do seu familiar. E nesta altura até, mais problemática, que eles não podem visitar os seus familiares, é nós que nos recorrem regularmente a perguntar: o meu familiar está bem, você olhe por ele, não se importa. Isto é constantemente o dia a dia. Como é que nos podem equiparar assistentes operacionais sem uma carreira específica? Isto é surreal em qualquer parte do mundo. E nós somos um país que nos queremos estar à frente, quanto mais não seja na carruagem dos países desenvolvidos. Em segundo ponto,
o Governo, neste caso o Estado, cria um curso técnico de saúde que só de horas de formação tem 1.175 horas, mais 210 horas em contexto de trabalho profissional e depois não tem a profissão regulamentada. Não existe sequer o técnico de saúde, quanto mais seja um auxiliar de ação médica, que esse já desapareceu há quase 10 anos atrás, né? Desde 2008. Eu até compreendo no contexto de 2008 a necessidade de englobar várias carreiras numa só, por uma questões economicistas, porque sabemos que passávamos por uma fase muito complicada da nossa sociedade. Mas isso agora não tem razão de ser. Não há uma razão lógica de manter um profissional que tem que ser altamente qualificado para lidar com pessoas numa carreira, não existe carreira sequer, não existe carreira assistente ao profissional. É simplesmente um vulgo, passo a expressão, pau para toda a colher. Não vou alongar agora mais, que depois eventualmente finalizar mais no final, talvez em remate, digamos mesmo, de final, e fico-me agora por esta minha intervenção. Muito obrigada. Agradeço a todos que estejam a ouvir. Muito obrigada, Sr. Adão Rocha. Passo a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, a Deputada Carla Borges. Muito obrigada. Cumprimento os peticionários neste momento e, relativamente à petição que é hoje aqui apresentada, deixar aqui algumas questões, mas também alguma reflexão em conjunto que gostaria também de fazer com os dois representantes dos peticionários que hoje aqui estão connosco. É um facto que a vossa função, a vossa profissão se reveste de um conjunto de especificidades e das quais nós também reconhecemos. Sabemos que esta é a segunda petição que é apresentada aqui na Assembleia da República, que no passado a primeira petição foi acompanhada também de várias iniciativas legislativas, algumas das quais, da parte do PST, mereceram a abstenção e que não foram viabilizadas com o voto contra do PS, o atual partido que está no Governo. Reconhecemos também de que há aqui um conjunto de necessidades inerentes àquilo que é a vossa carreira, nomeadamente a necessidade da formação específica para poderem desempenhar com qualidade a vossa profissão, mas também um reconhecimento sobre aquilo que é o risco que a vossa profissão tem inerente. E também não podemos deixar de dizer que reconhecemos aqui alguma incongruência naquilo que tem sido a prática comum ao longo destes tempos. A pergunta que eu vos queria colocar é: o porquê desta incongruência, na vossa opinião, o porquê que esta situação se mantém e, de alguma forma, para além desta iniciativa na apresentação de uma petição, quais têm sido as iniciativas que têm vindo a desenvolver, nomeadamente para uma questão que é colocada aqui na petição, que é a criação da associação de trabalhadores, visto que, de alguma forma, a criação de uma associação é algo que também é uma iniciativa da sociedade e gostaria de saber o porquê estarem a colocar esta iniciativa aqui nesta própria petição. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, gostava de cumprimentar os técnicos auxiliares de saúde, o João Fael e o Adão Rocha. Dizendo técnicos auxiliares de saúde, porque realmente acho que a carreira de assistente operacional não é adequada, nem faz o devido reconhecimento da especificidade das funções que desempenham, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde. Só dizer que nós sabemos que este contingente profissional, que representa cerca de 28 mil trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde, é absolutamente fundamental para o Serviço Nacional de Saúde. Sem ele, certamente que ele não funcionaria. Sem ele, certamente que muitos dos cuidados que são prestados aos utentes não eram possíveis e estes profissionais, estes cerca de 28 mil profissionais, efetivamente desempenham funções específicas e têm um trabalho diferenciado no Serviço Nacional de Saúde. E por isso não faz sentido estarem inseridos numa carreira
que tanto engloba trabalhadores das autarquias, como engloba alguns trabalhadores da área da educação, como engloba dentro da saúde uma série de trabalhadores que pode ir desde a pessoa que está na portaria ao motorista. Não faz sentido porque esta carreira completamente geral não reconhece nem a especificidade nem a diferenciação dos cuidados que são prestados por estes profissionais. A Lei de Bases, a nova Lei de Bases da Saúde, aliás, diz algo que para nós é inequívoco. A base 28 diz que são profissionais de saúde os trabalhadores envolvidos em ações cujo objetivo principal é a melhoria do estado de saúde da população, incluindo os prestadores diretos de cuidados e os prestadores de atividades de suporte. E, portanto, a Lei de Bases não tem dúvidas sobre o facto destes profissionais serem profissionais de saúde, porque, pelo menos, eles são prestadores de atividades de suporte, são profissionais de saúde. E a mesma Lei de Bases diz que todos os profissionais de saúde que trabalham no Serviço Nacional de Saúde têm direito a uma carreira profissional que reconheça a sua diferenciação na área da saúde. E, portanto, tem que haver uma carreira especial para estes profissionais, que reconheça efetivamente a sua especificidade e que reconheça o trabalho diferenciado que eles prestam. Não parece haver dúvidas nenhumas naquilo que é a nova Lei de Bases e, portanto, nós podemos já dizer, em primeiro lugar, agradecer esta petição que é feita e dizer desde já que nós apoiaremos a pretensão dos peticionários, acompanhando inclusivamente com iniciativas legislativas quando for tempo do debate desta petição. E dizer também que já no passado apresentamos essas iniciativas legislativas que foram rejeitadas na Assembleia da República. Voltaremos a apresentar iniciativas legislativas para a criação desta carreira técnica auxiliar de saúde e esperamos que se passe destas palavras que muitas vezes são ditas, de se reconhecer a justeza e a justiça desta reivindicação, para a ação concreta que é votar a favor da criação dessa carreira. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. E não estando presente mais nenhum grupo parlamentar, Sr. João Fael e Sr. Adão Rocha, dou-vos de novo a palavra para, então, as vossas intervenções finais, dividindo de novo o tempo em 5 minutos para cada um. Agora, se calhar, começaríamos ao contrário, aqui por uma questão de equilíbrio, e dou a palavra ao Sr. Adão Rocha. Ora, muito obrigado, uma vez mais. Eu vou só fazer um ponto e alertar até a Comissão para aquilo que às vezes nós nos esquecemos do que está a passar em Portugal. Nós somos um país envelhecido. A nossa pirâmide hectárea está totalmente a ficar invertida, se já não está invertida. Nesse contexto, sabemos que cada vez mais vamos ter pessoas, principalmente idosas, a recorrer ao Serviço Nacional de Saúde e, na realidade, a serem de longa duração no internamento dessas pessoas, porque também não temos unidades de cuidados continuados suficientes para estar lá. E as famílias, cada vez são famílias mais nucleares e que não têm suporte sequer para ter os familiares idosos em casa. Nós, profissionais de saúde, também estamos em envelhecer. E com as patologias inerentes à nossa profissão. Hernias discais, problemas de ossos, de todo género, possam imaginar o que é que a nossa profissão nos provoca. A verdade é que, e eu tendo alunos que vêm das escolas, dos cursos técnico-auxiliar de saúde, mal entram nos estágios profissionais, começam a perceber-se que, na realidade, não têm uma profissão. Entram para lá e são colocados com esta situação. Mas não faz sentido. Eles não ficam lá muito tempo. Poucos são aqueles que ficam no serviço. E o que está a acontecer é que nós, a média de idade entre os técnicos de saúde, ronda entre os 40 e os 60 anos. E mais não vão, porque chegam aos 60 anos já não têm capacidade para aguentar a sobrecarga de trabalho que existe nestes serviços. Com turnos de 12 horas e às vezes mais consecutivos. Eu tenho colegas que estão 3 dias seguidos a fazer 12 horas.
é surreal. Porquê? Porque é um aproveitamento também que existe das próprias instituições, neste caso os hospitais, de sobrecarregar os profissionais, porque existe uma parte económica que dá aos hospitais a nível do salário destes profissionais. Depois, eu quero perguntar se não tiver relação de pessoas novas para assumir este trabalho que nós fazemos, que acabamos por fazer com um trabalho quase de amor à causa, que é mesmo assim, principalmente para aquelas pessoas que o já fazem há algum tempo, é um trabalho de amor à causa, já nem é por uma questão quase de remuneração, é mesmo um trabalho de amor à causa, né? Eu quero perceber como é que o Serviço Nacional de Saúde se vai apetechar de profissionais para depois poderem valer e poder manter os níveis que, graças a Deus, demonstramos agora nesta pandemia, conseguimos ter. Esta é a questão que eu deixo no ar. Se não, rapidamente, não olharmos para este problema, um problema de fundo, e dizer, não, a carreira é realmente necessária, até por uma questão de fazer com que as novas pessoas, os alunos que estão nesses cursos, sintam que são valorizados quando entram para estas unidades hospitalares e similares, e dizer assim, eu tenho uma carreira profissional, eu vou exercer a minha carreira profissional com orgulho, com rigor, porque eu sei que estou dentro de uma carreira específica no Serviço Nacional de Saúde. Assim, ninguém cativa ninguém. É a verdade absoluta que está a acontecer nas várias unidades hospitalares e com aquilo que eu tenho ouvido de outros colegas de profissão. Para dar a informação à senhora deputada que falou na questão da associação, ficam a saber agora em primeira mão que ainda este mês, se tudo correr bem, a Associação Portuguesa dos Técnicos Associados de Saúde vai ser formalizada, em que estou a participar eu e mais o meu colega João Fael, e esperamos que seja uma mais-valia para a causa e a causa de todos, porque a causa de todos é uma causa de todos os portugueses, porque nós estamos para ajudar, para dar apoio e para dar o carinho que os nossos familiares precisam. É só isto que eu tenho que dizer e espero que seja desta vez consigamos repor uma verdade de há já alguns anos que nos foi retirada. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Adão Rocha. Passo a palavra ao Sr. João Fael. Ok. Pronto, as palavras do meu colega eu corroboro 100% ou até 1000%. Queria fazer só mais dois ou três pontos. O primeiro ponto, o que é que está a acontecer com esta situação de não termos uma carreira específica e diferenciada, como tínhamos antigamente? Os hospitais vão buscar pessoas ao IFP, ao abrigo dos contratos de emprego e inserção, pessoas sem formação, certificação, qualificação ou experiência. O IFP obriga as pessoas a irem para lá trabalhar. E, portanto, eles nem pertencem à área da saúde e, portanto, metem lá aquelas pessoas e aquilo, olha, é um dó de ver como é que aquelas pessoas vão para lá. Elas não têm a mínima das experiências, acabam por andar ali perdidos. Nós somos as pessoas que temos que os integrar, não temos tempo de os integrar porque nem temos tempo de fazer o nosso trabalho e, portanto, isto é uma situação muito grave que está a acontecer, no sentido, isto até fica como denúncia, porque estão a acontecer situações muito graves de falta de apoio aos doentes, a má separação dos resíduos hospitalares, que é muito importante, infecções criadas por essas pessoas. Agora, na zona, com esta situação do Covid-19, meteram lá essas pessoas na linha da frente, aquilo foi uma desgraça que elas começaram a ficar infectadas e a infectar os outros, e, portanto, isto fica como situação de denúncia. Enquanto não tivermos a nossa categoria específica regulamentada, os hospitais vão buscar essas pessoas sem qualquer tipo de formação. Aliás, é o único país na Europa que permite essa situação. Eu já fiz um estudo e até há uma nota técnica que eu enviei na altura da petição da senhora deputada Joana Barata Lopes, que está lá tudo escrito a dizer que somos o único país da Europa, começando logo aqui em Espanha, que permite essa situação. Na Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Bélgica, ninguém entra nesta área dos auxiliares sem formação, sem certificação e sem qualificação e sem perfil.
Queria só deixar agora aqui mais um ponto. Da senhora Ministra da Saúde, que fez as seguintes afirmações. Deixa-me lá ver se eu consigo abrir aqui isto. Portanto, no dia 13/7/2018, Marta Temido, no Público. Queria salientar que temos ainda menos auxiliares de ação médica e que não temos sequer uma carreira específica para os auxiliares. Temos muito medo das carreiras especiais e depois acabamos por ser mais ineficientes do que gostaríamos. Ora bem, portanto, a senhora Ministra aqui está a admitir que tem que haver uma carreira específica para nós. Mais de 28 mil profissionais que trabalham diretamente com os doentes. É que trabalhamos diretamente todos os dias. Então, estamos na linha da frente. Antes do Covid, durante o Covid e é bem prestado depois do Covid. Agora, ponham pessoas profissionais. Porque se gastam milhões e milhões de euros a formar estas pessoas como técnicos auxiliares de saúde e depois eles vão para lá e são assistentes operacionais e é esfragona na mão e etc. Quer dizer, e desmotiva as pessoas e o pior é que o dinheiro é gasto com os nossos impostos e com os fundos que vêm da União Europeia, que isso depois há de ser tudo bem pago. Portanto, mas eu queria salientar que Portugal fica muito mal na fotografia nessa situação em que está o único país em que permite que entre nessa área. Era como se entrassem pessoas que até tinham jeito para a saúde e fossem para enfermeiros. Não, tem que ter uma certificação, tem que ter uma licenciatura e etc. Quer dizer, portanto, o que se pretende do Parlamento, isto não tem nada a ver com lei travão nenhum, porque isto regulamentar neste momento, depois tem mais à frente, mas regulamentar neste momento a especificidade da nossa carreira custa zero. Custa zero depois. Entretanto, os sindicatos, as estruturas sindicais e a nossa associação, entretanto, depois irá discutir a parte da remuneratória e a parte das valorizações e das avaliações do CIADAP, que é outra situação que ninguém consegue compreender. E, portanto, a nossa pretensão é que façam a regulamentação da carreira. Não custa, neste momento custa zero. Fazendo isso custa zero. E foi o próprio governo que se comprometeu a fazer e que não fez e não quer fazer e anda a adiar e andamos nisto. E o perigo que eu estou a dizer, muitas infecções hospitalares que aparecem estão a aparecer por situações de pessoas que não têm informação, não têm qualificação, agradeço, não têm certificação, conclua, não têm experiência. Pronto, esta denúncia é muito importante e gostava que isso ficasse registado. Muito Sou eu obrigada. próprio que estou a denunciar porque eu vejo lá pessoas que vão para o pé de mim e eu próprio não os integro. Por Muito isso, obrigada. Me recuso a integrar aquelas pessoas porque não há possibilidade, não é? Eu já sou profissional desde 2005 e estou todos os dias a aprender, mas aquelas pessoas não, vêm das áreas, todas as áreas menos da Sr. área da João, saúde. tem mesmo que concluir. Ok. Muito obrigada. Prontos. Muito obrigada. Também queria só fazer uma referência. Eu mandei na altura esta nota técnica da deputada Joana Barata Lopes, do PSD, que ela faz lá essa referência que somos o único Sim, país. nós temos acesso à documentação que fez o favor de enviar. Exatamente. Muito obrigada. Agradeço também ao Sr. Adão Rocha. Obrigada a ambos por terem trazido até nós as vossas preocupações e Pronto, por e agora terem abordamos, estado não é? aqui connosco e certamente serão informados do seguimento Exato. que iremos dar à vossa petição. Obrigada Ok. também aos senhores deputados aqui presentes, aos serviços da Comissão. Muito obrigada e muito boa tarde. Bem-aja e boa tarde. Obrigado. Bem-aja.